Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nesse período de pandemia, estamos funcionando nessa modalidade online. Quando pudermos voltar aos nossos cultos e a EBD presencial, vamos continuar ainda com essas aulas online, para que assim a palavra do Senhor chegue a mais pessoas, chegue na sua casa. Então, você pode sempre contar com essas aulas todos os domingos. E nós estamos tratando nesse período agora uma série de estudos baseados no sermão profético de Jesus, registrado por Marcos no capítulo 13. Nós estamos fazendo um estudo escatológico, esse é o nome da doutrina que estuda sobre o final dos tempos, mas nós estamos nos focando principalmente nos temas que o próprio Jesus propõe no seu sermão profético, que Marcos registrou, Lucas também registrou, Mateus também registrou, mas nós pegamos por base o capítulo 13 de Marcos, e sempre pegando alguns outros textos das Sagradas Escrituras para trazer mais luz àquilo que Jesus está dizendo em Marcos. E nós já temos algumas lições anteriores. Se você começou a assistir a partir dessa aula, recomendo depois você, para entender melhor, e desde a primeira aula, quando falamos sobre Jesus ter dito aos discípulos que do templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. Nós explicamos o texto dentro do seu cumprimento histórico. Depois nós tratamos dos textos subsequentes, onde Jesus alerta para que as pessoas não se enganem, achando que certos sinais determinariam o tempo do fim. Certos sinais não determinariam, era só o princípio das dores, não é o final da história, é o princípio das dores. E na lição anterior nós começamos a falar sobre os sinais, sim, do fim que Jesus deixa claro, e aí tem Paulo que também reforça, o apóstolo João nas suas epístolas, o Evangelho, tanto no Apocalipse, também traz algumas coisas. E aí, como o assunto sobre esses sinais do fim eram muitos e longos para ser explicado, então eu dividi em duas partes. Na semana passada nós falamos sobre a apostasia que iria acontecer, falamos também sobre o momento em que o evangelho ia ser pregado em todo o mundo para que viesse o fim, onde haveria também, além de uma apostasia por parte da igreja, mas também haveria conversões de muitas pessoas a Cristo Jesus. E nós tratamos, eu falei rapidamente sobre outros dois sinais que eu ia tratar melhor nesse, que era sobre o surgimento do anticristo e também um tempo de grande tribulação. Por conta de que o assunto sobre o anticristo paira muitas dúvidas e necessitava ser explicado melhor, então deixei para explicar nessa aula, assim também como a grande tribulação. Agora, é claro, eu preciso explicar que eu não vou conseguir explicar tudo que se possa ter de dúvida a respeito do anticristo, porque a Bíblia também não diz tudo o que a gente gostaria de saber. Por isso que ao longo da história houve muitas interpretações sobre quem poderia ser esse anticristo e teve muita especulação, principalmente, a respeito disso. E eu, particularmente, eu não consigo ir além do que a própria Bíblia diz e do que a própria Bíblia diz de forma clara. Eu não sou daqueles que gostam de especular, de dar nome aos bois ou nome aos anticristos, né? Da mesma forma, sobre a grande tribulação, tem muitas coisas que também não dá para dizer por conta de que os textos eles falam muitas coisas, mas fala também de forma simbólica, e nem todo símbolo é compreensível para nós, porque o apóstolo João ou os profetas, quando eles visualizavam o futuro, eles estavam visualizando coisas que era para fora do tempo deles, difícil da compreensão deles mesmos, então eles traziam em forma de símbolos essas revelações. Por isso que nem sempre é fácil interpretar esses símbolos. A gente consegue identificar o símbolo dentro da visão do próprio escritor bíblico, na época, como ele era visto na época, mas como ele representa para o futuro, paira um pouco mais de dúvida sobre isso. Então essas coisas são muito importantes explicar,
porque você não vai ouvir nesses estudos explicações especulativas do que poderia ser certas coisas, porque te poderia, na verdade, cair num grande erro, como muitas pessoas ao longo da história já caíram nesse erro de querer datar a vinda de Jesus, de querer já nomear certas pessoas como o anticristo, de dizer que certos sinais já era o sinal que detectava que a iminência da vinda de Jesus aconteceria. Então, muitas pessoas erraram muito ao longo da história por querer interpretar coisas difíceis e querer especular em cima disso. Esse não faz parte desse estudo de especular. A gente só vai conseguir explicar aquilo que a Bíblia diz e que ela diz de forma clara, onde ela dá indicação sobre como interpretar aquela visão e aquela profecia. Então é isso que nós estamos estudando. Hoje nós vamos dar, como eu falei, continuidade aos sinais do fim, e aí nós vamos falar então sobre o anticristo e a grande tribulação. O texto base para a nossa leitura, como eu falei, é Marcos 13, e eu vou ler agora do versículo 14 ao 23 novamente, como eu li na semana passada, porque nós estamos tratando essa parte que nós chamamos na exegese de perícope. Do verso 14 ao verso 23, ele forma uma perícope, onde ele aborda sobre essa grande tribulação e também da figura do anticristo. Então, o Senhor diz assim: quando, pois, virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que as amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão da tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Então aqui nós vemos claramente, já nos falou bastante coisa. Então a lição anterior eu expliquei sobre a questão dos períodos temporais em que pode acontecer certos cumprimentos aqui dessas profecias. Às vezes eu expliquei que existe uma espécie de uma cadeia de montanha à frente da pessoa. Eu usei isso como uma analogia para falar das revelações, né? Então você imagina uma cadeia de montanhas à sua frente, bem distante. Você vê várias montanhas, uma atrás da outra, enfileiradas, mas você não sabe qual é a distância que uma tem da outra. Quando você se aproxima da primeira, é que você observa que da primeira para a segunda tem uma distância muito grande ou perto. Assim também são as profecias que acontecem. E como nós já abordamos algumas coisas, nós vamos nos prender somente à fala de Jesus a respeito do anticristo e da grande tribulação. Amém? Mas vamos orar primeiro, pedindo de Deus que Ele nos ajude nesse estudo bíblico, que o próprio Espírito nos ensine e traga clareza ao nosso entendimento. Oremos. Pai querido e amado, eu te peço, Deus, a tua graça e bondade, Senhor, para que nesse momento de estudo, eu e os meus irmãos tenhamos a nossa mente, Senhor, iluminada pelo Espírito Santo. Que Ele, Senhor, torne claro para nós os textos. Que a inteligência, a sabedoria do Espírito, ela nos ensine e nós possamos, ó Deus, assim estar melhor preparado para os tempos do fim. Que a gente seja esse, Senhor, como o texto diz, que lê e entende, para que assim, ó Deus, não sejamos enganados e a nossa fé permaneça firmes no Senhor até a sua vinda. Nos abençoa nesse estudo, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia ela fala de que há vários anticristos como uma espécie tanto de uma pessoa
como também de uma espécie de um sistema de incredulidade. João, principalmente, ele aborda muito essa questão do anticristo como uma espécie de um sistema de incredulidade, porque na época dos apóstolos já estava acontecendo um espírito de engano e de incredulidade no meio da igreja. Falsos mestres, falsos profetas já estavam surgindo. Tanto que João ele fala muito sobre essa questão nas suas epístolas, de que nós temos que ter discernimento e provar os profetas para saber se eles eram de Deus. Provar o espírito dos profetas, né, para saber se eles eram de Deus. Porque naquele período dos apóstolos já estavam surgindo, por exemplo, os agnósticos. Os agnósticos eram um ramo dentro do cristianismo que negava, por exemplo, que Jesus ele veio encarnado. Eles diziam que Jesus veio somente em forma de aparência. E na Epístola de João faz muita questão de dar ênfase à importância que Jesus veio em carne. Foi o seu corpo que foi sacrificado na cruz do Calvário, um corpo real, para que assim houvesse de fato validade, ele como Cordeiro de Deus, dando a sua vida para redimir o pecado do mundo, né? Então, eles têm essas pessoas já presentes, então ele vai usar essas duas abordagens sobre a questão de que tanto o anticristo é uma pessoa, ou pessoas que vêm em nome de Jesus, ou que se opõem a Jesus, mas também como uma espécie de um sistema que traz incredulidade e apostasia, porque, como nós vimos na lição anterior, um dos sinais da vinda de Jesus é essa grande apostasia por parte da igreja, o abandono da verdadeira fé, o abandono da verdade. Então nós vamos ver essas duas interpretações para a questão do anticristo. Primeiro, o espírito do anticristo como esse espírito de incredulidade e de uma disseminação de apostasia. Então, Marcos 13, versículo 6, a qual nós lemos, diz o seguinte: muitos, colocando aqui no plural, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, esse sistema, esse espírito de anticristos, ele ia surgir em várias pessoas iam dizer que era o próprio Jesus, pessoas que iam se arrogar o título de ser o Messias, de ser aquele que foi prometido lá nos profetas antigos, desde Moisés, né? E essas pessoas iam querer se arrogar esse título para poder se beneficiar daquilo que poderia ser as benesses de um Messias, de um descendente de Davi, né, para receber a adoração do povo, receber também a autoridade do povo para governar. Então, existem muitos interesses por trás das pessoas que se levantam como Messias ou como Cristos, né? Porque a palavra Cristo ela é uma expressão no Novo Testamento para falar de Messias do Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo que muitos, ou seja, não ia ser um ou dois, mas muitos viriam no nome dele, dizendo sou eu, e não só viriam, mas também enganariam a muitas pessoas, porque isso era um espírito de incredulidade, um espírito de engano, como nós vamos ver no decorrer da lição. Mas ainda também, no versículo 22, o Senhor continua dizendo o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de fato, iam surgir muitos cristos e muitos profetas operando sinais e prodígios para enganar. O propósito dele é enganar, o propósito dele é gerar incredulidade no coração do salvo, daquele que já crê em Cristo Jesus. Essa sempre foi a artimanha de Satanás para enganar o povo de Deus. Desde lá de Adão e Eva, quando a serpente tenta Eva, por exemplo, o objetivo da serpente, né, foi enganar Eva, e de fato conseguiu enganar Eva, fazendo ela acreditar que comendo do fruto seria como Deus. Então esse engano, essa capacidade de enganar do pai da mentira é muito poderosa, e esse espírito de engano vai estar manipulando e agindo através de falsos cristos e de falsos profetas, pseudo-cristos, né, e pseudos-profetas. Lá na Epístola de João, como eu falei para você, o apóstolo João fala muito sobre a questão também desse espírito de anticristos, né?
Então ele aborda lá em 2 João, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então ele fala de muitos enganadores, muitos pseudo-cristo, muitos pseudo-profetas, pseudos-mestres, né, falsos mestres, já estavam saindo do mundo afora. Isso na época dos próprios apóstolos. Essas pessoas eram tão ousadas que elas queriam enganar a igreja do Senhor, até na presença, enquanto estava vivo, muito dos apóstolos. Tal é a ousadia e a cara de pau dessas pessoas, né? Já estavam surgindo e, como eu falei, entre esses grupos existe aqueles que eram os agnósticos, que eles negavam que Jesus ele veio em carne, diziam que ele era era uma espécie de um fantasma, só tinha aparência de ser humano, mas ele não era um ser humano, porque na concepção dos agnósticos a carne, a materialidade, ela é má. E Deus não poderia se tornar uma matéria má e pecaminosa. Por isso que para eles é inconcebível de que Jesus tenha vindo em carne. Mas a Bíblia, o próprio João deixa muito bem claro isso no seu Evangelho, no capítulo 1, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na sua epístola também, na 1 João, ele também aborda de que os olhos viram, nossas mãos apalparam o verbo da vida, para dar ênfase que Jesus de fato vem em carne. Pois o objetivo desses pseudo-cristos, pseudos-mestres, pseudos-profetas, né, é enganar, levar as pessoas à incredulidade e à apostasia. Mas vamos ainda abordar sobre a visão que o apóstolo João tem sobre anticristos, né? E esse espírito de que veio para gerar incredulidade e engano, para enganar as pessoas abandonarem a fé. Então ele aborda aí na 1 João, capítulo 2, versículo 2, o seguinte, 22. Ele diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, mais uma característica desse espírito de anticristos é o fato de que ele é mentiroso e nega que Jesus é o Cristo. Como nós vamos ver mais tarde, o anticristo ele vai se posicionar como o próprio Cristo. Então, para que ele se posicione como Cristo, ele tem que negar o Jesus verdadeiro, né? E ainda para encerrar sobre esse espírito de anticristo, 1 João 4,3 diz o seguinte: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então, o João ele tem uma clara entendimento de que viria um grande anticristo, aquele que ia enganar a muitos, que se passaria por Jesus Cristo no final dos tempos, mas já na época dele já imperava esse espírito de anticristo entre muitas pessoas que se levantavam como de fato o Messias, né, enviado por Deus. Teve, por exemplo, na época dos anos 100 em diante, dentro do judaísmo, muitas pessoas de fato se apresentaram como Cristos, vinha com poder bélico, essa capacidade militar para querer livrar Israel do jugo romano. Então todas essas pessoas se arrogavam o título de Cristo. E algumas pessoas seguiram, mas nem todos. Principalmente a Igreja do Senhor, pelo menos por esse tempo, ela não seguiu essas pessoas. Ela seguiu outros tipos de heresias, mas não especificamente os anticristos. Esse povo, eles estavam bem, com a sua fé bem firmada na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é um dos aspectos do anticristo. Primeiro, esse espírito de anticristos que perpassa ao longo da história. Ao longo da história sempre teve essas pessoas que se arrogavam. Mas, agora nós vamos abordar o anticristo como uma pessoa específica, a qual Jesus, Paulo e o próprio João também aborda, já profetizado desde Daniel, de que viria de fato uma grande pessoa, grande no sentido do que eu estou querendo colocar, é de que é o anticristo com A maiúsculo, aquele que realmente vem no final dos tempos, né?
Então, o João fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, e também o próprio, no livro de Daniel, capítulo 11, também fala sobre esse anticristo. Então, o anticristo, sim, é uma pessoa, não é só um sistema, né? O Jesus diz assim: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Ou seja, é alguém que realmente vai se apresentar como Jesus e as pessoas vão seguir e vão dizer, está ali, ele é o Cristo, né? E por conta desse interesse das pessoas quererem saber quem é de fato o anticristo, ao longo da história tentaram identificar o anticristo em várias pessoas, né? Por exemplo, alguns chegaram a especular de que o anticristo ele seria um judeu com pretensões messiânicas, porque no entendimento de muitas pessoas, o anticristo ele precisava necessariamente ser judeu. Não faz sentido na cabeça de alguns de que o anticristo ele se apresente não sendo judeu, porque fica mais difícil de ser aceito, principalmente pelos próprios judeus. Uma pessoa se dizer que é o Cristo, que é o Messias, que é o enviado de Deus, não sendo judeu, para os judeus ele não consegue. O judeu só vai acreditar que o anticristo, né, só vai acreditar que o Cristo seja de fato um judeu. Para enganar os cristãos, também é meio complicado uma pessoa que não seja da descendência judaica. Mas isso são entendimentos que nós temos, mas que podem estar errados. Mas, a princípio, né, um entendimento que se tem é de que o anticristo não seria alguém de fora. Alguém de fora da igreja ou de fora, principalmente, daquilo que seria um cumprimento bíblico. Porque para enganar, ele tinha que atender a algumas exigências já impostas pelas próprias Sagradas Escrituras. Então ele seria uma espécie de um judeu. Não é? E como sempre as pessoas gostam, né, de tentar identificar a figura do anticristo, além de identificar como judeu, mas teve outras pessoas que identificaram outros como anticristo. Por exemplo, como um sistema de anticristos, chegaram a identificar na Idade Média, na época da Reforma Protestante, de que o catolicismo, de uma forma geral, era esse espírito de um anticristo e chegaram a afirmar de que o Papa era o anticristo. Sempre você sabe que existiu embates entre protestantes e católicos ao longo da história, desde a Reforma Protestante até recentemente. Sempre houve muito embate, muitas discussões polarizadas, uma acusando outra de heresia, muitos ataques uns aos outros, e os protestantes, nesses ataques e nesses embates, nunca deixava de aproveitar a oportunidade para dizer que, na verdade, o Papa era um anticristo. Então, houve muitas acusações a muitos papas ao longo da história, dizendo que eles eram o anticristo. Mais recentemente, por exemplo, você tem outras figuras que foram intituladas como anticristo, como o próprio Hitler, por exemplo. Você imagina, né? Um ser humano que se levanta com uma autoridade governamental num país, ele com pretensões ambiciosas de dominar a Europa, ele começa a crescer o poder dele, e uma das pessoas que ele vai perseguir são os judeus. Então, para a cabeça de um judeu e para a cabeça de muitos cristãos no período da Segunda Guerra Mundial, era muito fácil achar que o Hitler era o anticristo, porque era alguém que estava trazendo uma tribulação muito grande para os judeus. E só que assim, o Hitler ele não preenchia muitos requisitos, mas assim, tem muitas pessoas que se deixam enganar. Às vezes eles não vão olhar nas Sagradas Escrituras, eles não analisam os sinais, não analisam as características direito, e aí por conta disso já taxa qualquer pessoa que é uma grande ameaça, um perseguidor, já de anticristo. Então, por exemplo, agora, muitos cristãos estão sofrendo perseguições no mundo, em países muçulmanos principalmente, na China, que é um país comunista, onde o cristianismo não é aceito. Então já existe muito dessas perseguições. Só que a gente não pode taxar esses perseguidores localizados como anticristo.
Mas as pessoas acabam fazendo isso por falta de um conhecimento mais aprofundado das Sagradas Escrituras. Então, ao longo da história fizeram isso. Mas o que a Bíblia fala sobre o anticristo? Sobre essa pessoa, esse que vai surgir no final dos tempos, né? Que é o anticristo com A maiúsculo. O que a Bíblia diz é o seguinte: primeiro, que ele vai tentar, né, ser um imitador de Cristo. E a intenção dele é imitar Jesus. Como Jesus mesmo diz em Marcos, capítulo 13, versículo 6, ele vai dizer, sou eu, né? Muitos virão no meu nome, dizendo, sou eu. Então o anticristo vai dizer que ele é o Cristo, ele vai tentar imitar Cristo, se passar por Cristo. Ele é um imitador do Senhor. E como todo imitador, sempre tem falhas. O imitador nunca consegue reproduzir fielmente. Então a gente tem que conhecer muito bem Cristo, para quando a imitação chegar, nós entendermos que não é o Senhor. Não é? Então esse é um dos pontos muito importantes para que nós possamos não nos enganar com essa questão, né, daqueles que vão chegar como Cristo, principalmente. Mas tem outra coisa muito importante também, é que do lado do anticristo vai surgir também um falso profeta, que vai apontar para Cristo e dizer, ele é o Cristo. Então a gente tem que estar atento também com a questão dos falsos profetas, o Apocalipse fala sobre isso, né? De que vai surgir a besta e vai surgir o falso profeta, né? Tem que atentar para isso, que às vezes surgem outras figuras importantes, né? Que faz sinais, que profetizam o nome de Deus, não sei o que, essas coisas todas. E que essas pessoas é que vai jogar a igreja e os judeus para adorar esse falso Cristo. Então nós temos que atentar para isso. Atentar de que o anticristo ele é um imitador e, como toda imitação tem as suas falhas, nós temos que primeiro conhecer bem Cristo para que não sejamos enganados pela imitação. Segunda característica que a Bíblia fala sobre o anticristo é que ele é um pecador, um filho da perdição. Isso está registrado por Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde ele diz o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, ou seja, né, a vinda do Senhor. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, como eu já falei na lição anterior, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele fala do anticristo como esse homem da iniquidade e filho da perdição. Homem da iniquidade é pecador. O anticristo, ele é um pecador. Ele pode até tentar imitar Cristo, mas quem observar direito vai ver nele muita hipocrisia, vai ver nele muita falsidade, muita mentira. Não é? Então ele é um pecador costumais e filho da perdição. Isso aqui é interessante nós observarmos, que ele é tanto o filho da perdição, como é aquele que também leva à perdição aqueles que nele acreditam. Ele conduz as pessoas, ele manipula as pessoas para que elas também se tornem perdidas e também pequem contra o Senhor. Não é? Então essa é a segunda característica do anticristo. Ele é um pecador e ele é um filho da perdição e que leva outras pessoas à perdição. Por quê? Porque ele é um embusteiro, é a terceira característica dele. É um embusteiro, é um mentiroso, um enganador profissional. Enganador profissional. O Senhor Jesus fala em Marcos 13, 22 o seguinte, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então esse anticristo ele vem operando sinais e prodígios, e Paulo fala que sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas. Ele vai conduzir muitas pessoas, né? Isso é muito importante, porque a gente tem que estar sempre alerta para que nós não sejamos enganados. Ele é um profissional da mentira. Ele sabe mentir. Ele sabe fazer com que a mentira tenha roupagem de verdade. E eu acho que ele vai ter muita ajuda, né, nesses tempos finais,
com o uso de marketing da mentira, com o uso de redes sociais. Hoje em dia isso já acontece, né? Desde 2016, uma palavra ela foi ressaltada pelos dicionários de Oxford, que é a palavra pós-verdade. A pós-verdade, elas são mentiras, mas que ganham tom de verdade por conta da conveniência daquele que a aceita, né? Aquele que a aceita, para ele se torna verdade, porque ele quer que aquilo seja verdade. Como agora, por exemplo. Agora nós temos uma guerra de narrativas sobre a pandemia. Então existe uma verdade e existem as mentiras. Só que essas mentiras são convenientes a um grupo que quer negar a verdade. E aí, por conta disso, elas facilmente são enganadas e existe uma máquina por trás que vai reforçando essas mentiras para ganhar essa roupagem de verdade. E as pessoas acreditam, e muitos estão realmente acreditando nas mentiras, nas fake news, né? Tanto que já existe hoje sistemas de detectação de fake news e são muitas fake news que estão surgindo no nosso tempo. O anticristo vai usar também esse recurso. Além de ele ser um profissional da mentira, além de ele ser um embusteiro, além de ele ter sinais e prodígio para enganar as pessoas, ele também vai se valer de uma máquina que o ajude a divulgar essas mentiras, né? Tem uma frase muito importante de um ministro da propaganda da época do nazismo, né? Que era um colaborador de Hitler, que ele dizia o seguinte, que uma mentira dita 100 vezes ela torna-se verdade. Então você imagina as redes sociais e essas máquinas de distribuição de mensagem via redes sociais. Se eles espalham milhares dessa e reforçando com outras mentiras para que valide a primeira mentira, imagina o poder disso para enganar tantas pessoas. Ainda mais que as pessoas têm preguiça de conferir se aquilo é verdade ou mentira. As pessoas têm preguiça, elas já acreditam logo de cara. Elas não vão vasculhar direito para saber se aquela informação vem de um canal fidedigno, de credibilidade, se mais outros canais de credibilidade estão reforçando ou desfazendo aquela mentira. Então, de fato, Satanás terá esse anticristo com uma capacidade muito grande de mentira e ainda com uma máquina de mentira. Quarta coisa que caracteriza também esse anticristo é que ele terá uma atuação religiosa. Ele vai operar no meio religioso, porque a intenção dele é enganar principalmente judeus e cristãos. Esse é o propósito dele. Então, para enganar judeus e cristãos, ele tem que estar dentro, ele tem que estar envolvido com a religião. Ele não pode ser uma pessoa de fora da religião. Ele tem que estar dentro para poder enganar as pessoas. Então, Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Então ele vai ganhar esse aspecto religioso, se passar como uma divindade, se passar como uma pessoa, ainda mais que ele vai ter poderes para operar sinais e prodígios, então ele vai se passar por essa divindade. E como tem muitas pessoas no mundo que gostam de milagres e vão atrás de milagres, existem cristãos que vão mais atrás do poder de Deus do que do próprio Deus. Então uma pessoa que chega com esses recursos sobrenaturais vai enganar realmente muitas pessoas que gostam disso, que estão atrás disso. Então ele vai ter essa atuação religiosa e vai conseguir muitas aderências, né, de pessoas que gostam disso. E uma outra característica ainda do anticristo é de que ele, além de uma atuação religiosa, ele vai ter uma atuação política também. O texto de Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 35, fala dessa atuação política dele. Ele será também um governante, ele terá autoridade instituída, né, por uma nação, por um grupo
para poder atuar de forma religiosa, como os textos de Daniel colocam. Ele vai estabelecer uma falsa paz, provavelmente essa falsa paz entre o grupo judaico que vive sempre em pé de guerra com as nações muçulmanas ali no Oriente Médio. Então ele vai conseguir estabelecer essa falsa paz. E para alguém que vai estabelecer uma falsa paz, só consegue isso se tiver alguma autoridade política, se tiver dentro do meio político. E por último, eu queria abordar ainda sobre a questão do anticristo, a visão bíblica que João dá no Apocalipse sobre o anticristo, chamando ele de a besta. Então, a besta é uma característica também do anticristo, é um nome que é dado para o anticristo no Apocalipse. Então, tem Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que diz o seguinte: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, Satanás é que vai realçar, que aqui o Satanás está sendo chamado de dragão, vai dar à besta o poder, né? Então ele vai ter autoridade política, autoridade religiosa, né? O seu trono e grande autoridade para essa figura. Aí, no Apocalipse, quando fala sobre essa questão da besta, ela vai identificar a besta com um número de um nome de uma pessoa. E aqui a gente precisa explicar uma questão muito importante, que é a questão do número da besta, que é uma referência ao anticristo. João, quando ele está escrevendo o Apocalipse, ele disse lá no primeiro capítulo, sobre as revelações que ele ia receber. Ele disse que as suas revelações, o próprio Jesus, quando está dizendo para ele, assim, escreve, pois, aquilo que vistes, que tem a ver com o passado, aquilo que tem a ver com o presente, aquilo que virá, aquilo que ainda vai acontecer, que é a respeito do futuro. Quando ele está escrevendo o Apocalipse, é como se fosse um livro de história, né? Tratando passado, presente, diferente dos de história, porque ele também prevê o futuro. Então tem coisa do passado e do presente ali. E nessa questão de ele relatar o passado e o presente também na revelação, no Apocalipse, ele vai fazer referência a alguém que já existiu na época dele, né? Do próprio João, que é a figura de Nero. O Nero, ele foi um grande perseguidor da igreja e um grande perseguidor também dos judeus. O Nero, ele era um louco, ele era um insano. Para você ter uma ideia, por exemplo, ele querendo criar uma nova capital para o Império Romano, uma cidade que fosse construída por ele e tivesse o seu nome, então ele manda queimar Roma. Só que ele faz isso de forma escondida e, ao queimar Roma, ele vai colocar a culpa em alguém. E adivinha em quem ele colocou a culpa? Justamente nos cristãos. Tem um texto de Atos dos Apóstolos que fala de que Priscila e Áquila tiveram que sair de Roma porque os cristãos não eram mais bem vistos por conta, né, de que Nero tinha acusado os cristãos de queimar Roma. Então começou uma grande perseguição aos cristãos no governo já de Nero. E foi grande essa perseguição. Muitos foram mortos. Então o João do Apocalipse ele já trata, né, dessa figura do Nero como uma espécie de um precursor de um anticristo, que assim como o Nero perseguiu a igreja, enganando as pessoas, enganando todo mundo, a mesma coisa o anticristo ia fazer no futuro. E aí, como o João ele não pode dizer claramente de quem ele está tratando, porque senão a perseguição que ele já sofria, né, já era ruim, ia ser pior. Né? Se ele botasse nome aos bois, né, digamos assim, ia ser pior a perseguição a ele. Então ele não dá o nome e ele usa analogias, símbolos para falar dessas pessoas. Então ele diz que o número é o nome de um homem e ele fala 666. E aí esse epigrama
do número 666 foram descobertos através dos estudiosos que, transformando o nome de Nero César no hebraico, as letras no hebraico, que seria o nome do Nero César, coincidia com 666. Então, João, que está escrevendo, principalmente o seu primeiro público que está escrevendo é cristãos e cristãos judeus também. Eles teriam esse entendimento, porque eles conseguiram fazer essa transformação do número para um nome e dava Nero César. Para nós é mais difícil porque no português nós temos as letras e existem os números. No hebraico e no grego, os números também eram letras. As letras também representavam números. Então, para eles ficava mais fácil essa transliteração e interpretação do número. Então, boa parte, e eu digo assim, a maior parte dos grandes biblistas, estudiosos bíblicos e teólogos já aceitaram essa interpretação de fato que o número 666 é o número representativo de Nero César. E essa figura do César, ela vem à tona no Apocalipse somente para dizer, tá vendo, o anticristo, no final dos tempos, né, ele vai ter características igual a do Nero. Porque todos esses anticristos que surgem, todos esses perseguidores da igreja, eles são precursores. Né? São anticristos, né, já prefigurando o anticristo. Esse é o entendimento básico para nós compreendermos a questão da besta. E aí você vai perguntar, mas é aquela questão do número da besta, da marca da besta, né? Tem um livro muito interessante de um biblista que ele fala sobre a questão do comércio e da economia tratada no livro de Apocalipse. Então, para ele não existe dificuldade nenhuma em interpretar que o número da besta, a marca da besta, era o símbolo do César na moeda. Você lembra que toda aquela região ela está controlada por Roma. Se ela está controlada por Roma, o comércio, a economia funciona baseado na moeda romana. Então só pode comprar ou vender quem usa a moeda romana. E na moeda romana, a figura que vai na moeda é a de César. Lembra daquela passagem quando Jesus é questionado se ele deveria pagar imposto ou aquela coisa toda? Aí Jesus assim, dá-me uma moeda. Que figura tem aí? Ele disse, de César. Aí Jesus, então, dai a César, no caso a moeda, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque, de fato, as moedas vinham com as figuras do seu governante. Como até hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, as cédulas de dólar vêm figuras de ex-presidentes americanos. Na Inglaterra, a Libra, ela também tem a figura da monarca. No Império Romano, as figuras das moedas vinham com a imagem do imperador, que era, no caso ali, o César, né? O Nero César. E se João está abordando de que Nero é uma espécie, um precursor de anticristo, então ele também é uma besta. Ele também prefigura essa besta. Por isso que a marca da besta, né, está na moeda. Esse é um entendimento que alguns biblistas tiveram, e é muito coerente essa interpretação da capacidade de comercializar somente através dessa moeda, desse que está imperando, que está governando. Né? Esses são os entendimentos mais claros e mais óbvios que nós temos até agora. Pode não ser isso, mas é o máximo que nós podemos nos aproximar de uma interpretação, porque nós temos que ter um entendimento de que João, quando está escrevendo o Apocalipse, o primeiro leitor do Apocalipse é as pessoas que estão vivendo na época dele. E as pessoas que estão vivendo na época dele têm que entender esses textos, e elas entendem esses textos por conta dessas figuras de linguagem, desses símbolos que representam o seu cotidiano. Não representa tanto para nós hoje, mas para eles representavam e eles entendiam. Então, o mais próximo que nós podemos interpretar sobre a besta e sobre a marca da besta são essas que eu coloquei para você. Qualquer outra além dela é especulação, né?
Essa é um tipo de interpretação que também eu não vou dizer para você que é essa a melhor interpretação. É a mais coerente até agora, né? É mais coerente até agora. Então, não fiquem assustados com esse negócio de um chip, de código de barra que vai ser, né, colocado na testa das pessoas. Nada, não entrem com essas paranoias, essas loucuras. É melhor você deixar a interpretação para o momento do cumprimento do que ficar querendo especular antes, se enganar e enganar os outros, como muitos já vêm fazendo ao longo do tempo. Eu quero fazer as considerações dessa questão primeiro do anticristo que eu falei até agora. As considerações é o seguinte: o espírito do anticristo já operava desde os apóstolos, esse é o primeiro ponto. Segunda consideração é que haverá o anticristo com A maiúsculo próximo do fim, que vem com essa característica todas que eu falei. Terceira é que Daniel retrata a face política do anticristo, Paulo retrata a face religiosa do anticristo e João retrata as duas faces, tanto religiosa quanto política. E quarta consideração sobre o anticristo é que ele será a encarnação da iniquidade e da perseguição que o povo de Deus vai sofrer. Essas são as considerações finais sobre o anticristo. Agora, o que é importante também dizer nessa aula de hoje, como eu prometi sobre a grande tribulação, porque o anticristo ele vai ser essa encarnação da iniquidade e da perseguição da igreja, promovendo uma grande tribulação para o povo de Deus. Então, a grande tribulação ela vem com o propósito de desviar os eleitos da verdade. Jesus diz isso em Marcos 13, 22, ele diz assim, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a tribulação que o anticristo vai trazer para a igreja é para, se possível, fazer perder-se os próprios eleitos. Esse é o objetivo dele. E aí nós temos que começar a atentar, então, para essa perseguição, para essa grande tribulação, que ela vem com o intuito de nos perverter. Paulo, ele fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, sobre isso. Ele diz o seguinte, ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, Paulo está dizendo que o Espírito já estava expressamente dizendo que nos últimos tempos as pessoas apostatarão da verdade por obedecer a espíritos enganadores. Lembra que eu falei de espíritos enganadores, né? De incredulidade, né? E tudo. E ensinos de demônios. Pela hipocrisia. A hipocrisia que é a figura dos falsos mestres, falsos profetas, né? Falsos cristos, próprio anticristo. Eles serão hipócritas. Hipocrisia dos que falam mentira, ou seja, o anticristo falará muitas mentiras, nós falamos sobre isso, e que tem a mente cauterizada, a consciência cauterizada, né? E aí vai proibir certas coisas, vai mudar a lei do Senhor, vai querer transformar o que é errado em certo e o que é certo em errado. Esse é um propósito do anticristo e ele vai conseguir enganar muitas pessoas nesse sentido. Ainda Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4 o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão as pessoas, né, não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Lembra que eu falei da pós-verdade, que é uma mentira conveniente, é o quê? As cobiças das pessoas, né? Aí Paulo continua, como que sentindo coceira nos ouvidos, a pessoa se perturba, ela não quer ouvir a verdade. Ela, quando fala da verdade, ela sai, ela discute, ela briga, né? E por último diz, eles se recusarão da ouvida da verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas são fantasias e mentiras, né? E esse tempo da grande tribulação, além de ele ter esse propósito de enganar as pessoas, né, também serão tempos difíceis para viver a ética do reino, viver a vontade de Deus, viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, vai ser difícil no final dos tempos, né? Nesse período da grande tribulação.
os eleitos do Senhor, ao querer viver o Evangelho, vão passar por muitas dificuldades. Isso está registrado por Paulo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, onde ele diz o seguinte: mas você precisa saber isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, convencido da mentira, convencido de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da fé. Fique longe destes também. Então, Paulo está dizendo que no final dos tempos ia ser difícil viver o evangelho, porque isso aqui que vai ser a tendência, isso aqui é o crescimento da iniquidade, o crescimento que o anticristo vai trazer de um mundo de pecado, de perdição. Aí você vai me dizer assim, mas nós já estamos vivendo essa realidade. De fato, nós já estamos vivendo essa realidade e isso aqui é algo muito importante para nós atentarmos. Se essa realidade que Paulo está dizendo aqui já está acontecendo, nós temos que fugir disso aqui. Fugir de viver esses padrões aqui. Estar atentos para não estarmos enquadrados nisso aqui. E principalmente porque isso aqui vai ser a arma de Satanás. Satanás vai fazer com que essas coisas sejam normais. A ponto de as pessoas acharem que isso aqui pode viver desse jeito. E aí eles vão deturpar, inclusive, a graça de Deus, dizendo, mas Deus salva, Deus é bonzinho, pode viver de qualquer jeito, porque a graça é que salva. Eles vão enganar e as pessoas vão cair nisso. E nós temos que entender que a graça, ela salva, mas a graça também nos transforma para que nós vivamos segundo Jesus Cristo. A graça, ela nos dá nos faz um novo homem, uma nova mulher, para que, com o coração transformados, obedeçamos com boa vontade a palavra de Deus e vivamos como uma boa árvore, não a árvore má. Jesus fala que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, essa conversão promovida pela graça, ela nos transforma de árvore ruim numa árvore boa. E aqueles que são árvore boa produzem bons frutos. E os bons frutos está lá registrado por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Também a grande tribulação será um grande tempo de perseguição. Por quê? Porque aqueles que quiserem viver o evangelho na sua íntegra vão ser perseguidos por todo o resto. Porque nós seremos uma afronta para essas pessoas. Então vai sofrer uma grande perseguição, principalmente porque não vamos querer adorar o anticristo, não vamos seguir as mentiras dele, então nós vamos sofrer uma grande perseguição. Sobre essa questão da grande perseguição, está dentro da grande tribulação, é registrado em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que diz o seguinte: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, esses que estão debaixo ali do trono, eles estão clamando ao Senhor, pedindo do Senhor uma vingança porque eles foram perseguidos na época deles. Como houve, os apóstolos foram perseguidos, muitos morreram, existe até o livro dos mártires, que fala sobre essas grandes perseguições e morte de muitos cristãos ao longo da história. Então essas pessoas estão clamando: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Aí a resposta é a seguinte: então a cada um deles foi dado uma veste branca, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então o texto está dizendo que nesse período
que foi quebrado o quinto selo, muitos iriam ser mortos, assim como aqueles primeiros cristãos foram mortos. E em que período vai acontecer isso? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13 e 14, fala o período. Diz o seguinte, ó. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, no capítulo 6 está falando de que muitos ainda vão morrer como os primeiros. E no capítulo 7 fala que esses que morreram, que agora estão vestidos de branco, morreram na grande tribulação. Então, de fato, vai existir muita perseguição aos cristãos na grande tribulação. E também a grande tribulação é um tempo de muitas calamidades. Jesus diz isso em Marcos 13:19, né? Diz assim, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Então, além da perseguição, além do engano, além de muitas mortes, também haverá muitas calamidades. Fomes, guerras, peste, violências vão estar junto ali com as perseguições ao povo de Deus. Será um tempo realmente difícil. E aqui eu queria trazer para você o significado da palavra tribulação do latim, né? O latim tem um significado muito interessante sobre a palavra tribulação, que vem do tribulum, né? Ele é um instrumento de rastelo, mediante o qual o lavrador romano separava a espiga da sua palha. Então era um instrumento usado ali para separar trigo e palha, para separar espiga e palha. Essa forma de separação que havia da espiga e da palha está sendo usada, a palavra está sendo usada aqui para aquilo que vai sofrer o povo de Deus no final dos tempos, porque o período de grande tribulação ele é um tempo de testar a fé do povo de Deus. Porque vai ter mentiras, enganos, sinais, prodígios, e tudo isso aí com intenção de testar o conhecimento do povo de Deus, a verdade. Aí vai ter a perseguição para testar a fé do povo de Deus de resistir até o final. A promessa de Jesus é que aqueles que perseverarem até o fim terá a coroa da vida, vai receber uma pedra com um nome novo, né? Vai receber vestes brancas, vai receber galardões, enfim, né? Aos vencedores. O que quer dizer isso? É de que vai ter muita tribulação, muita angústia, muita enganação. Para quê? Para ver quem é justo e quem é injusto. Quem realmente tem uma fé firmada de fato em Jesus Cristo e que tem uma fé devagar, digamos assim. Esse tempo é o tempo que vai testar. Pedro diz que o julgamento de Deus começará pela sua casa, ou seja, pelo seu povo. Então vai ser realmente testada a fé das pessoas e o conhecimento da verdade dessas pessoas na grande tribulação. É para isso que a grande tribulação tem ali, né, não é que seja um benefício, mas a grande tribulação ela vai acontecer por conta de uma atuação do anticristo, mas nesse mesmo tempo o Senhor também vai estar ali provando a fé do povo. É como um fogo que vai, né, Paulo fala sobre essa questão do fogo, provará a fé de cada um para saber se é de ouro, prata, bronze, palha, madeira ou feno, né? Aqueles que têm uma fé, né, representada por esses símbolos que é de ouro, prata e bronze, elas são purificadas e resistem ao fogo. Mas a fé das pessoas, a obra das pessoas, se ela se compara à madeira, à palha e feno, ela queima, ela se destrói. E esse é um tempo de testar. A tribulação vai ser um tempo de testar. Mas olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, no versículo 17 e 18. Ele diz o seguinte, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então Paulo está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, isso é o período dele, né? O nosso será uma grande tribulação. Mas de qualquer forma, elas produzem em nós um eterno peso de glória, né?
acima de toda comparação, na medida em que nos olhamos, que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, né? Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então, aqueles que estão somente focados no sofrimento do tempo presente, vai sofrer. Mas aqueles que olham para as bodas do Cordeiro, que olham para a eternidade, que olham para Cristo Jesus, na tribulação, esses vão entender, como Paulo diz em Romanos, né, que ela tem essa característica de fato que nós podemos entender que ela não há de se comparar com a glória que há de vir em Cristo Jesus. Né? A tribulação ela será pesada, será sofrível, pessoas vão morrer, mas ela não pode ser comparada com aquilo que nós vamos experimentar como vencedores na glória com Jesus Cristo. Porque é muito melhor. Paulo mesmo diz, né, que, repetindo um profeta, né, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Então Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Então somente nós devemos perseverar. Então quando todas essas coisas estiverem acontecendo, quando o anticristo surgir, segundo essas características que nós estudamos hoje, quando essas perseguições, mortes começarem a acontecer na grande tribulação, a recomendação bíblica para nós é que nós devemos erguer a cabeça. Então, quero finalizar com esse texto de Lucas, capítulo 21, versículo 22, que diz o seguinte: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Essa é a palavra de consolo. Quando todas essas coisas estiverem para acontecer, é porque o Senhor já está para vir. O Senhor já vai nos tomar para si, transformar os nossos corpos, né? Nós vamos estudar isso nas lições posteriores, né? Teremos um corpo transformado. Esse corpo corruptível, doente, enfermo, que envelhece agora, vai receber um corpo glorioso e nós vamos poder gozar da mesa do Cordeiro, nós vamos participar de um grande banquete, um grande festival na eternidade e viver nessa eternidade onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais pandemia, não haverá mais nada que nos faz sofrer. Né? Então, quando essas coisas estiverem para acontecer, fiquem de pé e ergam a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Amém, queridos? Na próxima aula nós vamos falar sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Como eu falei, se você assistiu, se você começou a assistir essa aula hoje e perdeu as anteriores, assista as anteriores para você entender um pouco mais do que nós estamos falando, né? Espero ter sido claro naquilo que eu expliquei. Se ficou alguma dúvida, pergunte nos comentários aqui tanto do YouTube quanto no Facebook. Faça a pergunta e aí nós vamos buscar a resposta para trazer na próxima aula. A intenção é que nós possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo desse momento, aquilo que é possível entender, né, para que nós possamos assim estar melhor preparados para quando esse tempo chegar nós não sermos enganados com os outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.